Bruno Silva possuía tudo que o dinheiro podia comprar, exceto uma certeza: se Valentina o amava de verdade ou apenas sua fortuna. Um teste cruel revelaria não apenas o coração de quem estava ao seu lado, mas transformaria para sempre sua alma através de Helena, uma empregada humilde que guardava lições mais preciosas que toda sua riqueza. Bruno Silva acordou com um aperto no peito que nem sua imensa fortuna conseguia curar. O empresário havia construído um império que se estendia por todo o país, mas naquela manhã uma pergunta dolorosa ecoava em sua mente como um martelo incessante. Será que Valentina me ama de verdade? Observando a namorada dormir tranquilamente ao seu lado na suntuosa suíte master, Bruno sentia o coração pesado como chumbo. Valentina era uma mulher deslumbrante, modelo reconhecida nacionalmente, com cabelos dourados que pareciam fios de ouro puro e olhos azuis profundos como o oceano. Porém, nas últimas semanas, pequenos detalhes começaram a corroer a confiança do empresário como ácido silencioso. Durante um jantar romântico no exclusivo restaurante Le Palais Doré, Valentina havia comentado com um brilho especial nos olhos sobre uma amiga que acabara de se casar com um magnata do petróleo. Imagina que vida maravilhosa ela vai ter agora, Bruno. Sussurrara Valentina, brincando com o colar de diamantes que ele havia dado de presente no mês anterior. Mais tarde, enquanto passeavam pelo shopping Centro Elite, Valentina parara em frente a uma joalheria e suspirou longamente ao ver um anel de esmeraldas na vitrine. Deve ser lindo acordar todos os dias sabendo que nunca mais vou ter que me preocupar com dinheiro, murmurou, como se falasse consigo mesma. Esses momentos ficaram gravados na memória de Bruno como cicatrizes invisíveis. Será que a mulher que dormia ao seu lado sonhava com ele ou com sua conta bancária? A dúvida o corroía por dentro, roubando-lhe o sono e a paz. Bruno levantou-se silenciosamente e caminhou até a ampla janela que oferecia uma vista panorâmica da cidade. Seus dedos tocaram o vidro frio enquanto observava o movimento das ruas lá embaixo. Ali estava um homem que podia comprar qualquer coisa, mas não conseguia comprar a resposta para a pergunta que mais importava. O amor era real? Naquele momento, uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia perigosa, cruel talvez, mas que poderia revelar a verdade de uma vez por todas. E se ele fingisse ter perdido tudo? E se criasse uma situação onde Valentina pensasse que ele estava arruinado financeiramente? Assim descobriria se o amor dela era genuíno ou apenas interesse material disfarçado. Mas então Bruno pensou em algo ainda mais revelador. E se fingisse estar fisicamente limitado? Se simulasse um acidente que o deixasse temporariamente numa cadeira de rodas? Isso testaria não apenas o amor de Valentina, mas também sua capacidade de cuidar, de demonstrar compaixão nos momentos difíceis. A ideia cresceu em sua mente como uma semente plantada em solo fértil. Bruno conhecia Dr. Maurício Tavares, neurologista renomado da Clínica São Rafael, que já o havia atendido outras vezes. Talvez conseguisse convencer o médico a participar de seu plano. Dias depois, Bruno estava no consultório elegante do Dr. Maurício, expondo sua proposta inusitada. O médico, um homem de cabelos grisalhos e expressão séria, escutou atentamente antes de balançar a cabeça negativamente. Bruno, não posso fornecer documentos médicos falsos. Isso violaria completamente minha ética profissional, disse Dr. Maurício, ajeitando os óculos. Doutor, compreendo sua posição, mas não estou pedindo nada que prejudique alguém. Apenas preciso descobrir se a mulher que amo realmente me ama, insistiu Bruno, a voz carregada de angústia. O médico observou o sofrimento estampado no rosto do empresário e suspirou profundamente. Bruno, posso ajudá-lo de outra forma. Vou explicar como simular os sintomas de uma lesão temporária na medula, mas você deve prometer que isso será apenas por alguns dias e que não causará dano real a ninguém. Bruno concordou imediatamente, sentindo uma mistura de alívio e apreensão.
Dr. Maurício então explicou detalhadamente como Bruno poderia fingir a paralisia das pernas de forma convincente, além de fornecer uma cadeira de rodas e orientações sobre movimentação. Lembre-se, Bruno, advertiu o médico, a verdade sempre vem à tona. Tenha certeza de que está preparado para qualquer resultado que esse teste possa revelar. Bruno retornou para casa com o coração acelerado e a mente fervilhando de planos. Escolheu uma sexta-feira para colocar seu plano em ação. Pela manhã, ligou para Valentina fingindo estar no escritório da construtora Silva em Associados. Amor, preciso resolver alguns assuntos urgentes aqui na empresa. Chegarei em casa mais tarde. Mentiu, a voz trêmula de nervosismo. Em seguida, Bruno encenou sua própria queda na escadaria de mármore da cobertura, tomando cuidado para não se machucar de verdade. Posicionou-se no chão, assumiu a expressão de dor que havia ensaiado e ligou para Valentina. Valentina, por favor, venha rápido. Sofri um acidente terrível. Gemeu ao telefone, sua atuação sendo convincente devido à emoção real que sentia. Valentina chegou em casa acompanhada de Dr. Maurício, que havia concordado em participar dessa parte do plano. O médico examinou Bruno com seriedade profissional, enquanto Valentina observava com lágrimas nos olhos. Infelizmente, Bruno sofreu uma lesão na região lombar da coluna, explicou Dr. Maurício com tom grave. A paralisia das pernas pode ser temporária, mas precisaremos de tempo para avaliar a extensão dos danos. Valentina desabou em choro convulsivo, ajoelhando-se ao lado da maca onde Bruno estava deitado. Meu amor, vamos superar isso juntos, sussurrou entre lágrimas, segurando firmemente a mão dele. Naquele momento, Bruno sentiu uma pontada de culpa atravessar seu peito como uma adaga afiada. As lágrimas de Valentina pareciam genuínas. O desespero em sua voz soava real. Talvez tivesse cometido um erro terrível ao duvidar dela. Mas era tarde demais para voltar atrás. O plano já estava em movimento. Nas horas seguintes, Bruno foi transferido para casa numa cadeira de rodas especial. Dr. Maurício orientou Valentina sobre os cuidados necessários, enquanto Bruno observava cada reação dela com atenção microscópica. No primeiro dia, Valentina demonstrou dedicação exemplar. Ajudou Bruno com as refeições, organizou os medicamentos e até cancelou seus compromissos de trabalho para ficar ao lado dele. Bruno começou a se sentir ainda mais culpado por seu teste cruel. Porém, foi Helena Cardoso, a empregada da casa, quem mais chamou sua atenção. A mulher humilde que trabalhava silenciosamente há anos, cuidando da manutenção da cobertura, aproximou-se de Bruno com uma delicadeza surpreendente. Senhor Bruno, se precisar de qualquer coisa, estarei sempre por perto, disse Helena com sinceridade tocante, seus olhos castanhos irradiando uma compaixão pura que Bruno raramente havia visto. Helena era uma senhora de meia idade, cabelos castanhos presos em um coque simples, que sempre usava uniformes impecavelmente limpos, apesar de sua condição financeira modesta. Seus gestos eram suaves, sua voz carregava uma serenidade natural, e Bruno percebeu que ela possuía uma dignidade interior que transcendia sua posição social. Enquanto isso, Valentina começava a demonstrar sinais de impaciência que Bruno captou com o coração apertado. No segundo dia, ela suspirou várias vezes quando precisou ajudá-lo a se movimentar. No terceiro dia, atendeu diversas ligações sussurrando no corredor, achando que Bruno não podia ouvi-la. Não sei quanto tempo conseguirei ficar assim, Carla. Bruno ouviu Valentina confessar à amiga pelo telefone. É muito desgastante cuidar dele o tempo todo. As palavras atingiram Bruno como socos no estômago. A máscara estava começando a cair, revelando uma verdade que ele temia descobrir. Por outro lado, Helena demonstrava uma atenção crescente e genuína. Ela preparava chás especiais, ajustava as almofadas da cadeira de rodas sem que Bruno precisasse pedir, e sempre tinha uma palavra de encorajamento.
O senhor é forte, vai se recuperar completamente, dizia Helena com convicção absoluta, como se suas palavras tivessem o poder de tornar aquilo realidade. Bruno começou a perceber que estava prestes a descobrir muito mais do que imaginava sobre as pessoas ao seu redor. Uma semana havia se passado desde o acidente de Bruno, e a verdadeira natureza das pessoas ao seu redor começava a se revelar como pétalas caindo de uma flor murcha. O empresário observava tudo de sua cadeira de rodas, fingindo limitação física, enquanto sua mente trabalhava intensamente, analisando cada gesto, cada palavra, cada olhar. Valentina acordou naquela manhã com uma expressão de cansaço que não conseguia mais disfarçar. Seus cabelos dourados, antes sempre impecáveis, estavam desalinhados, e suas unhas perfeitamente esmaltadas mostravam pequenas lascas, sinais de uma vaidade que estava sendo corroída pela realidade dos cuidados diários. "Bruno, preciso sair hoje", anunciou ela, evitando contato visual direto. "Tenho uma sessão de fotos importante para a campanha da marca Elegance Cosmetics. Não posso cancelar novamente." Bruno observou como ela pronunciou a palavra novamente, com um tom de irritação mal disfarçada. Era a 4ª vez na semana que Valentina mencionava compromissos profissionais que não podia adiar, como se cuidar dele fosse um fardo pesado demais para carregar. "Claro, amor, entendo perfeitamente", respondeu Bruno, testando ainda mais sua paciência. "Helena pode ficar comigo hoje." O alívio no rosto de Valentina foi tão evidente quanto o nascer do sol. Ela beijou rapidamente a testa de Bruno, um gesto mecânico e frio que contrastava drasticamente com os beijos apaixonados de tempos anteriores. "Você é muito compreensivo", murmurou Valentina, já se dirigindo para o closet. "Voltarei tarde da noite. A sessão é em outro estado." Bruno assentiu silenciosamente, mas seu coração se apertou ao perceber como ela parecia aliviada com a perspectiva de ficar longe dele por horas. Era como assistir a uma peça teatral onde os atores gradualmente abandonavam seus personagens, revelando quem realmente eram por trás das máscaras. Após a saída de Valentina, Helena apareceu na sala com uma bandeja contendo café recém-passado e pães caseiros que havia preparado especialmente para Bruno. O aroma delicioso encheu o ambiente, trazendo um conforto que ele não sentia há dias. "Senhor Bruno, notei que o senhor gosta de café forte", disse Helena com um sorriso genuíno, ajustando cuidadosamente a bandeja ao alcance dele. "Preparei do jeito que acredito que vai agradar." Era impressionante como Helena prestava atenção aos menores detalhes. Ela havia observado suas preferências alimentares, seus horários de descanso, até mesmo a forma como ele gostava de posicionar a cadeira de rodas perto da janela para observar a cidade. "Helena, posso fazer uma pergunta pessoal?" Bruno se viu dizendo, movido por uma curiosidade crescente sobre aquela mulher que demonstrava tanta dedicação. "Claro, senhor Bruno", respondeu ela, acomodando-se discretamente numa poltrona próxima, sempre mantendo a postura respeitosa. "Por que você cuida de mim com tanto carinho? Quero dizer, além de suas obrigações profissionais." Helena pausou por um momento, seus olhos castanhos refletindo uma profundidade emocional que Bruno nunca havia notado antes. "Senhor Bruno, há anos atrás, meu esposo Antônio sofreu um acidente de trabalho na construção civil. Ficou meses numa cadeira de rodas." A voz de Helena tremulou ligeiramente, mas ela continuou com determinação. "Naquela época, éramos muito pobres. Eu trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes para pagar o tratamento dele. Muitas pessoas nos viraram as costas, até mesmo familiares próximos." Bruno sentiu um nó se formar na garganta. Helena continuou sua narrativa com uma serenidade que contrastava com a dor evidente em seus olhos. "Mas eu aprendi que o amor verdadeiro se revela exatamente nos momentos mais difíceis, quando a pessoa que amamos está vulnerável, frágil, precisando de cuidados. É aí que descobrimos do que somos realmente feitos por dentro."
As palavras de Helena atingiram Bruno como raios em plena tempestade. Ele compreendeu que aquela mulher simples estava lhe dando uma lição de vida mais valiosa que qualquer diploma ou conquista empresarial. "E seu esposo se recuperou?" perguntou Bruno, genuinamente interessado. O sorriso de Helena se iluminou como o amanhecer. "Sim, senhor Bruno. Antônio voltou a caminhar, mas mesmo se isso não tivesse acontecido, eu teria ficado ao lado dele até o último dia de nossas vidas. Porque é isso que o amor verdadeiro significa: estar presente nas alegrias e nas tristezas, na saúde e na doença." Bruno sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. A pureza do amor que Helena descrevia era exatamente o que ele havia esperado encontrar em Valentina, mas que agora percebia estar ausente. Durante o resto daquele dia, Helena demonstrou cuidados que iam muito além de suas responsabilidades. Ela reorganizou a sala para facilitar a locomoção da cadeira de rodas. Preparou uma sopa nutritiva, especialmente temperada, para fortalecer o sistema imunológico. E até mesmo trouxe livros da biblioteca pessoal de Bruno, lembrando-se de comentários casuais que ele havia feito sobre gostar de biografias. Quando Valentina retornou tarde da noite, a diferença em seu comportamento se tornou ainda mais evidente. Ela cumprimentou Bruno com um beijo rápido no rosto, reclamou do cansaço da viagem e imediatamente começou a falar sobre os próximos compromissos profissionais. "Amor, minha agenda está completamente lotada nas próximas semanas", disse Valentina, removendo as joias caras enquanto falava. "Tenho desfiles, campanhas publicitárias, reuniões com marcas internacionais. Será difícil ficar tanto tempo em casa." Bruno observou como ela falava sobre ficar em casa, como se fosse um sacrifício insuportável. "Entendo, Valentina, sua carreira é importante." "Que bom que você compreende", suspirou ela, claramente aliviada. "Talvez possamos contratar uma enfermeira particular para cuidar de você durante o dia. Seria mais profissional." A sugestão de Valentina foi como uma punhalada no coração de Bruno. Ela queria terceirizar até mesmo os cuidados básicos que um relacionamento amoroso deveria incluir naturalmente. "Não é necessário", respondeu Bruno calmamente. "Helena tem cuidado muito bem de mim." Valentina franziu o senho. "Helena é apenas a empregada, Bruno. Não tem formação para cuidar de alguém em sua condição." A forma desprezível como Valentina se referiu a Helena fez o sangue de Bruno ferver. "Helena tem algo que não se aprende em faculdades: compaixão genuína." "Você está sendo sentimental demais", retrucou Valentina com irritação. "Precisamos ser práticos. Uma enfermeira profissional seria muito mais adequada." Naquela noite, enquanto Valentina dormia profundamente ao seu lado, Bruno permaneceu acordado, refletindo sobre tudo que havia descoberto. O teste que planejara para revelar o caráter de sua namorada estava funcionando além de suas expectativas, mas também estava revelando verdades sobre si mesmo que o deixavam profundamente perturbado. Nos dias seguintes, o padrão se repetiu com variações cada vez mais dolorosas. Valentina encontrava desculpas crescentemente elaboradas para se ausentar de casa, enquanto Helena demonstrava um cuidado que crescia em intensidade e sinceridade. Certa manhã, Bruno observou Helena preparando um chá especial com ervas que havia comprado com seu próprio dinheiro. "Helena, você não precisa gastar seu salário comigo", disse ele, tocado pela generosidade dela. "Senhor Bruno, não é sobre dinheiro", respondeu Helena com simplicidade tocante. "Minha avó sempre dizia que cuidar de alguém é uma forma de oração. Quando ajudamos quem está precisando, estamos honrando o melhor que existe dentro de nós." Bruno percebeu que Helena possuía uma sabedoria que transcendia a educação formal ou status social. Cada gesto dela carregava uma pureza de intenções que ele raramente havia encontrado em seu círculo social habitual. Mais tarde, naquele mesmo dia, Bruno fingiu estar dormindo quando Valentina atendeu uma ligação no corredor. A conversa que ouviu
gelou seu sangue. Sim, Carla, estou pensando seriamente em terminar tudo, sussurrou Valentina ao telefone. Não posso continuar vivendo assim. Cuidar de alguém limitado fisicamente não estava nos meus planos de vida. Bruno sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Valentina continuou falando, sem saber que cada palavra era uma adaga em seu coração. Claro que sinto pena dele, mas preciso pensar no meu futuro também. Não posso sacrificar minha carreira e minha felicidade por tempo indefinido. Se a paralisia for permanente... Valentina não terminou a frase, mas Bruno compreendeu perfeitamente o que ela estava implicando. A mulher que jurava amá-lo estava considerando abandoná-lo no momento em que mais precisava de apoio. O contraste com Helena se tornava mais gritante a cada dia. Naquela mesma tarde, quando Bruno fingiu sentir dores nas costas, Helena imediatamente ajustou as almofadas da cadeira e ofereceu uma massagem suave para aliviar o desconforto. Senhor Bruno, sei que deve ser muito difícil para o senhor aceitar essa nova realidade, disse Helena enquanto massageava cuidadosamente seus ombros, mas quero que saiba que não está sozinho nessa batalha. A sinceridade na voz de Helena era tão pura que Bruno sentiu vontade de confessar tudo naquele momento. Como poderia continuar enganando alguém que demonstrava tanto carinho genuíno? Helena, Bruno se viu dizendo, você é uma pessoa especial. Espero que saiba disso. Ela sorriu com humildade. Apenas faço o que meu coração manda, senhor Bruno. Acredito que todos merecemos ser cuidados com dignidade, especialmente nos momentos mais vulneráveis. Naquela noite, Bruno tomou uma decisão que mudaria o rumo de toda a sua farsa. Na manhã seguinte, testaria Valentina de uma forma ainda mais direta e definitiva. Precisava ter certeza absoluta antes de tomar qualquer atitude. O que ele não imaginava era que Helena guardava um segredo próprio, algo de seu passado que em breve viria à tona e transformaria completamente a perspectiva de Bruno sobre justiça, gratidão e o verdadeiro significado da dignidade humana. O amanhecer daquela quinta-feira trouxe consigo uma energia diferente para a cobertura de Bruno Silva. O empresário havia passado a noite planejando um teste final que revelaria de forma definitiva os verdadeiros sentimentos de Valentina. Sua mente, afiada por anos de negociações empresariais complexas, arquitetou uma situação que não deixaria margem para dúvidas ou interpretações ambíguas. Bruno aguardou pacientemente até que Helena trouxesse o café da manhã. A dedicada empregada chegou pontualmente, como sempre, carregando uma bandeja com frutas frescas, cortadas em pequenos pedaços para facilitar o consumo, iogurte natural e granola caseira que havia preparado na madrugada anterior. Helena, preciso da sua ajuda com algo importante hoje, disse Bruno, observando a expressão atenta que surgiu imediatamente no rosto dela. Claro, Sr. Bruno. O que posso fazer? Quero que você ligue para Valentina daqui a algumas horas e diga que tive uma crise, que parecia estar sentindo muitas dores e que o médico precisaria vir urgentemente, explicou Bruno, sentindo um aperto no peito ao envolver Helena em sua encenação. Helena franziu o senho, preocupação genuína estampada em seus olhos castanhos. Senhor Bruno, o senhor está realmente sentindo dores? Devo chamar o Dr. Maurício agora mesmo? A sinceridade da preocupação de Helena fez Bruno se sentir ainda mais culpado por sua farsa. Não, Helena, estou bem. Apenas preciso testar algo. Prometo que explico tudo depois. Embora claramente confusa, Helena assentiu respeitosamente. Se é importante para o senhor, farei conforme pediu. 2 horas depois, Helena fez a ligação conforme instruído. Bruno observou através da porta entreaberta do quarto, enquanto ela conversava com Valentina, fingindo nervosismo e urgência em sua voz. Senhora Valentina, o senhor Bruno teve uma crise forte, está gemendo de dor e pedindo pela senhora. Acho que deveríamos chamar o médico,
disse Helena ao telefone, sua atuação sendo convincente devido à preocupação real que sentia. A resposta de Valentina pelo telefone foi audível até para Bruno, que sentiu seu coração se estilhaçar em 1000 pedaços. Helena, estou no meio de uma reunião importantíssima com produtores internacionais. Não posso simplesmente sair agora, respondeu Valentina com irritação evidente. Chame o médico você mesma. Se for realmente grave, ele saberá o que fazer. Bruno observou Helena segurar firmemente o telefone, claramente chocada com a resposta que havia recebido. Mas, senhora Valentina, o senhor Bruno está chamando especificamente pela senhora. Ele precisa do seu apoio. Helena, você não entende, interrompeu Valentina rispidamente. Esta reunião pode definir minha carreira internacional. Bruno vai ficar bem com os cuidados médicos adequados. Voltarei para casa quando terminar aqui. A ligação foi encerrada abruptamente, deixando Helena com o telefone nas mãos e uma expressão de total incredulidade no rosto. Ela permaneceu imóvel por alguns momentos, processando o que havia acabado de presenciar. Bruno sentiu uma dor no peito que era muito real, diferente de qualquer fingimento. A mulher com quem compartilhava sua vida há anos havia escolhido uma reunião de trabalho sobre estar presente no que acreditava ser um momento crítico de sua recuperação. Senhor Bruno, Helena disse suavemente, entrando no quarto com lágrimas nos olhos. Sinto muito. A senhora Valentina disse que... Eu ouvi tudo, Helena, interrompeu Bruno, sua voz carregada de tristeza profunda. Muito obrigado por fazer essa ligação para mim. Helena se aproximou da cadeira de rodas e, num gesto espontâneo de compaixão, segurou gentilmente a mão de Bruno. Senhor Bruno, sei que não é meu lugar comentar, mas uma pessoa que realmente ama não abandonaria quem precisa dela num momento como este. As palavras simples de Helena carregavam uma verdade que Bruno não podia mais ignorar. Ele havia obtido a resposta que procurava, mas o conhecimento doía mais do que havia imaginado possível. Durante o resto daquele dia, Helena demonstrou ainda mais cuidado e atenção, como se quisesse compensar a ausência de Valentina através de sua própria dedicação. Ela preparou refeições especiais, leu notícias em voz alta para distraí-lo e até mesmo colocou música clássica suave para criar um ambiente relaxante. Helena, Bruno disse durante o almoço, posso fazer outra pergunta pessoal? Sempre, senhor Bruno. Como você consegue ser tão dedicada aos outros? De onde vem essa generosidade? Helena sorriu melancolicamente. Senhor Bruno, minha vida nem sempre foi fácil. Perdi meus pais muito jovem e fui criada por minha avó, Dona Esperança. Ela trabalhava como doméstica em casas de famílias ricas e sempre me ensinou que nossa dignidade não vem do dinheiro que temos, mas da forma como tratamos as pessoas ao nosso redor. Bruno escutou atentamente enquanto Helena continuava compartilhando sua história. Minha avó costumava dizer, Helena, a riqueza verdadeira está em servir ao próximo com amor genuíno. Quem tem pouco dinheiro pode ser rico de coração, e quem tem muito dinheiro pode ser pobre de alma. As palavras da avó de Helena ecoaram na mente de Bruno como sinos tocando verdades profundas. Ele começou a perceber que havia passado anos convivendo com pessoas cujos valores eram completamente opostos aos que Helena demonstrava diariamente. Sua avó parece ter sido uma mulher sábia, comentou Bruno. Era extraordinária, Helena respondeu com carinho evidente. Ela faleceu há alguns anos, mas seus ensinamentos continuam vivos em mim. Sempre que cuido de alguém, sinto como se ela estivesse sorrindo do céu, orgulhosa de ver que suas lições não foram esquecidas. Bruno sentiu uma emoção profunda se formar em seu peito. Helena havia transformado a dor de sua própria perda em combustível para amar e cuidar dos outros com ainda mais intensidade. O final da tarde trouxe consigo uma revelação ainda mais impactante.
Enquanto Helena organizava alguns medicamentos na mesa de cabeceira, Bruno notou que ela guardava cuidadosamente alguns comprimidos num pequeno frasco pessoal. Helena, você está se sentindo bem? Perguntou Bruno, preocupado. Helena hesitou por um momento antes de responder. Senhor Bruno, há algo que nunca contei ao senhor. Tenho uma condição cardíaca que requer medicação constante. Nada grave, mas preciso tomar esses remédios regularmente. E você tem conseguido comprar a medicação sem problemas? Bruno insistiu, intuindo que havia mais na história. Helena baixou os olhos, claramente constrangida. Para ser honesta, Sr. Bruno, às vezes preciso escolher entre comprar meus remédios ou ajudar meu filho a pagar a faculdade. Sempre escolho ajudar ele. Acredito que a educação dele é mais importante que meu próprio conforto. Bruno sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Helena estava sacrificando sua própria saúde para investir no futuro do filho, enquanto continuava cuidando dele com dedicação inabalável. A magnitude de sua generosidade era simplesmente impressionante. Helena, por que nunca me contou isso? Eu poderia ajudar facilmente, disse Bruno, genuinamente perturbado. Senhor Bruno, nunca quis misturar meus problemas pessoais com meu trabalho. Além disso, sempre consegui me virar sozinha. Minha avó me ensinou a ter dignidade e nunca pedir esmolas, mesmo nas situações mais difíceis. Naquele momento, Bruno compreendeu que havia estado na presença de uma pessoa verdadeiramente nobre durante todo esse tempo, sem nunca ter percebido completamente. Helena possuía uma riqueza de caráter que superava qualquer fortuna material. Quando Valentina finalmente retornou para casa no final da noite, sua primeira pergunta foi sobre como havia sido a crise de Bruno, mas de uma forma que soava mais como curiosidade casual do que preocupação genuína. Como foi a consulta com o médico, amor? Perguntou ela, removendo distraidamente suas joias caras. Na verdade, não precisei chamar o Dr. Maurício, respondeu Bruno, testando sua reação. Helena conseguiu me acalmar e a dor passou. Que bom, disse Valentina com alívio óbvio. Fico feliz que não tenha sido nada sério. Minha reunião foi incrível, por sinal. Podem me oferecer contratos internacionais que vão mudar completamente minha carreira. Bruno observou como Valentina falava animadamente sobre suas oportunidades profissionais, sem demonstrar qualquer interesse genuíno em saber detalhes sobre o que havia acontecido com ele durante o dia. Era como se ele fosse apenas um coadjuvante na história da vida dela. Mais tarde, quando Valentina adormeceu, Bruno permaneceu acordado, refletindo sobre tudo o que havia descoberto. Seu teste havia revelado verdades dolorosas sobre a mulher que pensava amar, mas também havia lhe mostrado a existência de um tipo de amor que ele nunca havia experimentado antes. Helena representava tudo o que Valentina não era. Humildade genuína, compaixão desinteressada, força interior que transcendia circunstâncias externas. A empregada, que ele mal notava antes, havia se revelado a pessoa mais nobre que já conhecera. Mas Bruno também sabia que precisava encerrar sua farsa em breve. Não apenas porque estava se sentindo cada vez mais culpado por enganar Helena, mas porque uma decisão importante precisava ser tomada sobre seu futuro com Valentina. O que Bruno não imaginava era que, no dia seguinte, uma situação completamente inesperada forçaria sua mão e revelaria a todos os envolvidos muito mais do que ele havia planejado descobrir. A manhã de sexta-feira chegou carregada de uma tensão que Bruno podia sentir no ar como eletricidade antes de uma tempestade. O empresário havia passado a noite em claro, tomando a decisão mais difícil de sua vida. Era hora de encerrar a farsa e confrontar as verdades que havia descoberto sobre as pessoas ao seu redor. Valentina despertou com um humor visivelmente melhor, animada com as perspectivas profissionais que a reunião do dia anterior havia proporcionado. Ela se maquiou cuidadosamente em frente ao espelho do banheiro.
cantarolando uma música pop enquanto escolhia um vestido vermelho que realçava sua beleza estonteante. Bruno, amor, preciso viajar para Miami na próxima semana, anunciou ela casualmente, aplicando brilho labial. Os produtores querem que eu participe de uma campanha internacional. Pode ser a oportunidade da minha vida. Bruno observou como Valentina falava sobre viajar, como se sua condição física atual fosse apenas um detalhe menor a ser considerado. E quanto tempo você ficaria fora? Perguntou ele, já sabendo que a resposta confirmaria suas suspeitas. Pelo menos um mês, talvez mais se as coisas correrem bem, respondeu Valentina, evitando o contato visual direto. Mas não se preocupe, podemos contratar aquela enfermeira que eu havia sugerido. Será melhor para você ter cuidados profissionais mesmo. As palavras de Valentina confirmaram definitivamente que ela estava planejando se afastar por tempo indefinido, abandonando-o no que acreditava ser um momento crítico de sua recuperação. Bruno sentiu uma tristeza profunda, não apenas pela descoberta do verdadeiro caráter de sua namorada, mas pela constatação de quanto tempo havia desperdiçado ao lado de alguém incapaz de amor genuíno. Após a saída de Valentina para mais uma sessão de fotos, Bruno chamou Helena para uma conversa privada. A empregada apareceu prontamente, carregando uma xícara de chá de camomila que havia preparado especialmente para ele. Helena, preciso lhe contar algo muito importante, começou Bruno, sentindo o peso da culpa em seus ombros. O que vou revelar pode chocar você, e espero sinceramente que possa me perdoar. Helena se sentou respeitosamente, seus olhos castanhos demonstrando essa atenção total que sempre dedicava às palavras de Bruno. Pode falar, Sr. Bruno. Estou aqui para escutá-lo. Bruno respirou fundo antes de continuar. Helena, eu não sofri nenhum acidente. Não estou realmente paralítico. Tudo isso foi uma encenação para testar se Valentina me ama de verdade ou apenas pela minha fortuna. O choque no rosto de Helena foi evidente, mas rapidamente se transformou numa expressão de compreensão misturada com tristeza. Ela permaneceu em silêncio por alguns momentos, processando a revelação que acabara de ouvir. Senhor Bruno, Helena finalmente disse, sua voz carregada de uma sabedoria que transcendia sua posição social. Imagino a dor que deve ter sentido para chegar ao ponto de precisar fingir uma deficiência. Ninguém deveria ter que testar o amor de quem está ao seu lado. Bruno sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Mesmo descobrindo que havia sido enganada, Helena demonstrava compreensão e compaixão por seu sofrimento, em vez de raiva ou indignação. Helena, você não está com raiva de mim por ter mentido? Perguntou Bruno, genuinamente surpreso com a reação dela. Senhor Bruno, durante essas semanas, cuidando do senhor, percebi algo que me deixou muito triste, respondeu Helena com delicadeza. Notei que a senhora Valentina tratava sua situação como um fardo, não como uma oportunidade de demonstrar amor verdadeiro. Uma pessoa que realmente ama não abandona quem precisa dela. As palavras de Helena atingiram Bruno como raios de luz, iluminando verdades que ele havia tentado ignorar. Helena, há algo mais que preciso lhe dizer. Durante esse período, descobri que você é a pessoa mais nobre que já conheci. Sua dedicação, sua generosidade, sua sabedoria me fizeram perceber o que significa amor verdadeiro. Helena baixou os olhos, claramente constrangida com o elogio. Senhor Bruno, apenas fiz o que meu coração mandava. Cuidar de quem precisa é um privilégio, não um sacrifício. Bruno se levantou da cadeira de rodas, surpreendendo Helena, que arregalou os olhos ao vê-lo de pé. Ele caminhou lentamente em direção a ela, seus passos firmes, provando que nunca havia perdido a capacidade de se mover. Helena, quero lhe fazer uma proposta, disse Bruno, ajoelhando-se ao lado da poltrona onde ela estava sentada. Sei sobre sua condição cardíaca e sobre como você sacrifica sua própria saúde para ajudar seu filho.
Quero pagar integralmente a faculdade dele e fornecer o melhor tratamento médico para você. Helena ficou visivelmente emocionada, lágrimas escorrendo por seu rosto. Senhor Bruno, não posso aceitar isso. Seria caridade demais. Não é caridade, Helena, interrompeu Bruno firmemente. É gratidão. Você me ensinou mais sobre amor, dignidade e compaixão nessas semanas do que aprendi em toda a minha vida. Deixe-me retribuir pelo menos uma pequena parte do que você me deu. Helena permaneceu em silêncio, claramente tocada pela proposta, mas lutando internamente com seu orgulho e os ensinamentos de sua avó sobre manter a dignidade. Além disso, Bruno continuou, quero oferecer a você uma posição de administradora geral de todas as minhas propriedades. Não como empregada, mas como parceira de confiança. Preciso de alguém com sua integridade cuidando dos meus negócios. Senhor Bruno, eu não sei o que dizer, Helena murmurou através das lágrimas. Diga que aceita, porque preciso de você na minha vida, respondeu Bruno com sinceridade absoluta. Não romanticamente, mas como a amiga e conselheira que sempre foi, mesmo sem eu perceber. Naquele momento a porta de entrada se abriu e Valentina apareceu inesperadamente, tendo esquecido seu celular em casa. Ela parou abruptamente ao ver Bruno de pé ao lado de Helena, seu rosto expressando total confusão e choque. Bruno, você está de pé? Como é possível? Balbuciou Valentina, seus olhos se movendo rapidamente entre Bruno e Helena, como se tentasse processar uma cena que não conseguia compreender. Bruno se levantou lentamente, enfrentando Valentina com uma calma que surpreendeu até mesmo a si próprio. Sim, Valentina, estou de pé porque nunca estive realmente paralítico. A expressão no rosto de Valentina mudou do choque para a confusão, e depois para algo que se assemelhava à raiva. O que você quer dizer? Todo esse tempo foi mentira? Foi um teste, Valentina, explicou Bruno calmamente. Precisava descobrir se você me amava pelo homem que sou ou pelos bens que possuo. Infelizmente, obtive a resposta que temia. Valentina permaneceu em silêncio por alguns momentos, processando a revelação. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de indignação. Você me enganou, me fez perder tempo cuidando de você quando podia estar focando na minha carreira. A reação de Valentina confirmou definitivamente tudo que Bruno havia descoberto sobre seu verdadeiro caráter. Ela não demonstrou alívio por ele estar bem, nem questionou seus motivos para o teste. Sua única preocupação era como isso havia afetado seus próprios interesses. Valentina, disse Bruno com tristeza genuína, seu primeiro pensamento deveria ter sido ficar feliz por eu estar bem, não lamentar o tempo perdido cuidando de mim. Bruno, você não entende, retrucou Valentina, sua máscara de namorada dedicada finalmente caindo completamente. Tenho uma carreira para construir, um futuro para garantir. Não posso ficar presa cuidando de alguém que pode não se recuperar completamente. Helena, que havia observado a discussão em silêncio, se levantou respeitosamente. Com licença, vou deixá-los conversarem, disse ela, dirigindo-se discretamente para a saída. Não, Helena, Bruno disse firmemente. Pode ficar. Você tem mais direito de estar aqui do que qualquer pessoa. Valentina olhou para Helena com desdém evidente. Desde quando a opinião da empregada importa nas nossas discussões pessoais? Helena não é mais minha empregada, declarou Bruno com determinação. Ela é minha parceira de negócios e uma das pessoas mais importantes da minha vida. O choque no rosto de Valentina foi evidente. Você está promovendo a empregada por causa dessa encenação ridícula? Estou reconhecendo o valor de uma pessoa que demonstrou mais amor e cuidado genuíno em algumas semanas do que você demonstrou em anos, respondeu Bruno, sua voz carregada de convicção absoluta. Valentina percebeu que havia perdido completamente o controle da situação. Sua verdadeira natureza estava exposta, e todos os seus planos futuros, baseados na fortuna de Bruno, estavam desmoronando diante de seus olhos.
Bruno, podemos conversar sobre isso, tentou Valentina, mudando rapidamente de estratégia. Talvez eu tenha reagido mal porque estava chocada. Podemos recomeçar? Não, Valentina, interrompeu Bruno com firmeza. O que descobri nessas semanas é irreversível. Você teve a oportunidade de mostrar quem realmente é e mostrou. Nossa história termina aqui. Valentina tentou argumentar mais algumas vezes, alternando entre súplicas e ameaças. Mas Bruno permaneceu irredutível. Finalmente, ela saiu da cobertura carregando apenas suas bolsas pessoais, deixando para trás todos os presentes caros que havia recebido durante o relacionamento. Após a saída de Valentina, Bruno e Helena se sentaram na varanda, observando o pôr do sol pintar o céu de São Paulo com tons dourados e alaranjados. O silêncio entre eles era confortável, carregado de compreensão mútua e respeito genuíno. Helena, Bruno disse suavemente, obrigado por me ensinar o que é amor verdadeiro. Não o amor romântico, mas o amor humano, puro e desinteressado. Helena sorriu com a serenidade que lhe era característica. Senhor Bruno, o senhor sempre teve essa capacidade dentro de si. Apenas precisava encontrar as pessoas certas para despertá-la. Bruno compreendeu que sua jornada de descoberta havia terminado, mas uma nova jornada estava apenas começando. Uma jornada onde valores como compaixão, humildade e amor genuíno seriam seus guias principais. Dias depois, Bruno anunciou mudanças significativas em suas empresas. Helena assumiu o cargo de diretora administrativa, seu filho recebeu uma bolsa integral para terminar os estudos e novos programas sociais foram implementados para ajudar funcionários em dificuldades financeiras. A lição que Bruno aprendeu transformou não apenas sua vida pessoal, mas também sua forma de conduzir os negócios e se relacionar com as pessoas ao seu redor. 3 semanas haviam se passado desde a revelação que mudara completamente a vida de Bruno Silva. O empresário estava sentado em seu escritório renovado, observando Helena coordenar uma reunião com os diretores da Silva em Associados. A transformação dela havia sido notável, de empregada silenciosa para líder respeitada. Helena comandava as discussões com uma sabedoria natural que impressionava até os executivos mais experientes. Senhor Bruno, disse Helena após encerrar a videoconferência, os números do programa de assistência aos funcionários superaram nossas expectativas. Já conseguimos ajudar 47 famílias com questões de saúde e educação. Bruno sorriu, sentindo uma satisfação que nunca havia experimentado com seus lucros empresariais anteriores. Helena, você transformou esta empresa numa força de bem. Dona Esperança ficaria orgulhosa de ver como usamos nossa prosperidade para ajudar quem realmente precisa. A menção à avó fez Helena sorrir com carinho. Dona Esperança sempre dizia que o dinheiro é como água. Só tem valor quando flui e mata a sede de quem precisa. Naquele momento, a secretária Mônica entrou no escritório carregando uma carta elegante. Senhor Bruno, chegou isto para o senhor. É um convite para o casamento da filha do senhor Augusto Mendes, do grupo Mendes Incorporações. Bruno pegou o convite dourado, lembrando-se do empresário rival que sempre tentara superar seus negócios através de métodos questionáveis. O casamento seria no fim de semana seguinte, no clube social mais exclusivo da cidade. Helena, Bruno disse pensativo, gostaria que me acompanhasse a este evento, não como funcionária, mas como minha parceira de negócios e amiga. É importante que as pessoas vejam as mudanças que fizemos em nossa empresa. Helena hesitou, tocando nervosamente seu colar simples. Senhor Bruno, não tenho roupas adequadas para um evento desse nível social. Helena, interrompeu Bruno gentilmente, quero que você escolha o vestido mais elegante que desejar. Não é sobre impressionar ninguém, mas sobre você se sentir confiante, representando tudo que nossa nova empresa simboliza. No dia seguinte,
Helena retornou das compras radiante, carregando sacolas de uma boutique renomada. Quando apareceu na manhã do casamento, vestindo um elegante vestido azul marinho que realçava sua dignidade natural, Bruno ficou impressionado com sua transformação. Helena não havia perdido sua humildade característica, mas agora carregava uma confiança que vinha do reconhecimento de seu próprio valor. O Clube Social Palácio dos Jardins estava decorado com flores raras e cristais que criavam um ambiente de luxo ostensivo. Bruno e Helena entraram no salão principal, onde centenas de convidados da alta sociedade circulavam entre mesas ornamentadas com arranjos dourados. «Bruno Silva!» exclamou Augusto Mendes, aproximando-se com um sorriso forçado. «Que surpresa vê-lo aqui! E quem é sua acompanhante?» «Augusto, apresento Helena Cardoso, diretora administrativa da Silva & Associados e minha parceira de negócios», respondeu Bruno orgulhosamente. O desprezo nos olhos de Augusto foi evidente ao observar Helena, claramente tentando identificar sua origem social. «Interessante. Nunca ouvi falar dela nos círculos empresariais». Helena construiu sua reputação através de competência e integridade, não através de contatos sociais, replicou Bruno firmemente. Durante o coquetel, Bruno e Helena circularam pelo salão, sendo apresentados a diversos empresários e socialites. Helena impressionava a todos com sua inteligência e conhecimento sobre negócios, conquistando respeito genuíno através de suas ideias inovadoras sobre responsabilidade social corporativa. Foi então que Bruno avistou uma figura familiar do outro lado do salão. Valentina estava deslumbrante num vestido vermelho escarlate, rodeada por um grupo de admiradores que incluía fotógrafos de revistas sociais. Ela ria alto, exibindo joias caríssimas que claramente não possuía durante o relacionamento com Bruno. «Senhor Bruno», Helena murmurou discretamente, «a senhora Valentina está ali. Quer que nos afastemos?» «Não, Helena», respondeu Bruno calmamente. «Não temos nada a esconder ou temer». Valentina os notou alguns minutos depois, seu sorriso vacilando momentaneamente ao ver Bruno acompanhado de Helena elegantemente vestida. Ela se aproximou com passos calculados, sua expressão misturando surpresa e algo que se assemelhava a ciúme. «Bruno, querido», disse Valentina com uma doçura artificial, «que bom te ver. Você está com uma aparência maravilhosa». «Obrigado, Valentina», respondeu Bruno educadamente. «Como vão seus projetos internacionais?» Valentina hesitou por uma fração de segundo antes de responder. «Muito bem, claro. Estou trabalhando com marcas europeias agora. E vejo que você trouxe Helena, não é? Que vestido interessante!» O tom condescendente de Valentina, ao se referir a Helena, não passou despercebido por Bruno. «Helena está linda, assim como sempre esteve. A diferença é que agora ela tem a oportunidade de brilhar no lugar que merece». «Que romântico», comentou Valentina com sarcasmo mal disfarçado. «Sempre soube que você tinha um coração sensível demais». Helena, que havia observado a interação em silêncio, se pronunciou com elegância surpreendente. «Senhora Valentina, espero que esteja encontrando a felicidade que procurava. Às vezes, precisamos perder algo bom para descobrir o que realmente queremos da vida». A resposta sábia de Helena deixou Valentina momentaneamente sem palavras. Era evidente que ela não esperava encontrar a antiga empregada falando com tal eloquência e confiança. «Bem», Valentina murmurou, claramente desconfortável. «Preciso voltar para meu acompanhante. Foi interessante vê-los». Após a partida de Valentina, Bruno se voltou para Helena com admiração. Como conseguiu responder com tanta classe? Helena sorriu suavemente. «Minha avó sempre dizia que a verdadeira elegância vem de como tratamos quem nos maltratou. Guardar rancor apenas machuca quem o carrega». O momento foi interrompido pela chegada de um homem jovem e elegante que se aproximou diretamente de Helena. «Mãe!» exclamou ele, abraçando-a calorosamente.
Bruno observou surpreso enquanto Helena apresentava seu filho. Senhor Bruno, este é Roberto, meu filho. Roberto, este é o senhor Bruno Silva, sobre quem tanto falei. Roberto era um jovem de aparência respeitável, vestido com um terno simples, mas bem cortado. Seus olhos brilhavam de gratidão quando se dirigiu a Bruno. Senhor Bruno, não tenho palavras para agradecer tudo o que fez por minha família, disse Roberto emocionadamente. Graças ao Senhor, vou me formar em engenharia civil no próximo mês. Prometo honrar essa oportunidade. Bruno ficou tocado pela sinceridade do jovem. Roberto, o mérito é todo seu e de sua mãe. Eu apenas abri uma porta que vocês atravessaram com dignidade. Senhor Bruno, Roberto continuou, quero que saiba que pretendo trabalhar duro para retribuir tudo que fizeram por nós. Já consegui um estágio numa empresa de construção sustentável. A conversa foi interrompida por um alvoroço do outro lado do salão. Valentina estava discutindo animadamente com um homem de meia-idade bem vestido, gestos dramáticos, evidenciando uma discussão tensa. Problemas no paraíso, murmurou alguém nas proximidades. Parece que o novo namorado descobriu que ela está interessada principalmente na conta bancária dele. Bruno observou a cena sem prazer ou vingança, apenas com uma tristeza silenciosa, por Valentina estar repetindo os mesmos padrões que haviam destruído o relacionamento deles. Helena notou sua expressão pensativa. Senhor Bruno, está preocupado com ela? Perguntou Helena gentilmente. Não exatamente preocupado, respondeu Bruno pensativo. Mas triste por ver alguém desperdiçando tantas oportunidades de crescer como pessoa. Valentina é inteligente e capaz, mas escolhe o caminho mais fácil em vez do mais gratificante. Helena assentiu com compreensão. Cada pessoa precisa encontrar seu próprio caminho para a felicidade. Nem sempre podemos salvá-las de suas escolhas. Roberto observou a troca entre sua mãe e Bruno, notando o respeito mútuo e a conexão profunda que existia entre eles. Mãe, ele disse suavemente, nunca te vi tão feliz e realizada quanto agora. Helena sorriu, seus olhos se enchendo de lágrimas de gratitude. Filho, aprendi que às vezes as maiores bênçãos vêm disfarçadas de desafios. Cuidar do senhor Bruno durante sua dificuldade me ensinou tanto quanto espero ter ensinado. Bruno sentiu uma emoção profunda se formar em seu peito. A jornada que havia começado como um teste cruel havia se transformado na experiência mais transformadora de sua vida. A cerimônia de casamento estava chegando ao fim, quando Bruno teve uma revelação que mudaria para sempre sua perspectiva sobre riqueza e sucesso. Observando Helena conversar naturalmente com empresários influentes, viu como ela conquistava respeito através de sua sabedoria autêntica, não através de artifícios ou manipulação. Helena, Bruno disse quando se afastaram da multidão, há algo que preciso lhe contar, algo que descobri sobre mim mesmo durante esses meses. Eles caminharam até um jardim iluminado, adjacente ao salão principal, onde o som da festa se tornava um murmúrio distante. Helena se sentou num banco ornamentado, suas mãos cruzadas no colo, com a elegância natural que sempre possuíra. Quando planejei aquele teste cruel com Valentina, Bruno começou, pensava que estava testando apenas ela. Mas na verdade estava testando a mim mesmo. Descobri que durante anos vivi cercado de pessoas que me viam apenas como uma fonte de benefícios financeiros. Helena escutou atentamente, seus olhos refletindo a lua cheia que brilhava acima deles. E o que mais descobriu, Sr. Bruno? Descobri que você, uma mulher que eu mal notava antes, possui uma riqueza que transcende qualquer conta bancária, respondeu Bruno emocionadamente. Sua compaixão, sua sabedoria, sua força interior. Esses são tesouros que nenhum dinheiro pode comprar. Helena baixou os olhos, claramente tocada pelas palavras. Senhor Bruno, apenas tentei honrar os ensinamentos que recebi. Nada mais natural que cuidar de quem precisa. Mas Helena,
Bruno insistiu. Você fez muito mais que cuidar. Você me ensinou a enxergar o mundo através de olhos diferentes. Me mostrou que a verdadeira nobreza não vem de títulos ou fortunas, mas de como tratamos as pessoas quando elas estão vulneráveis. Naquele momento, Roberto se aproximou respeitosamente. Mãe, Senhor Bruno, peço desculpas pela interrupção, mas queria agradecer novamente antes de partir. Bruno se levantou e estendeu a mão para Roberto. Jovem, quero que saiba que sua mãe é uma das pessoas mais extraordinárias que já conheci. Tenha orgulho dela. Roberto sorriu com emoção evidente. Sempre tive, Sr. Bruno. Cresci vendo minha mãe sacrificar tudo por mim, mas nunca perder a fé ou a bondade. Ela é minha heroína. As palavras de Roberto tocaram profundamente o coração de Bruno. Ali estava um jovem que compreendia o verdadeiro valor de sua mãe, algo que Bruno havia demorado anos para perceber sobre Helena. Após a despedida de Roberto, Bruno e Helena retornaram ao salão para se despedir dos anfitriões. Foi então que presenciaram uma cena que confirmou definitivamente as mudanças que haviam ocorrido em suas vidas. Valentina estava chorando discretamente num canto isolado do salão. Seu acompanhante tendo aparentemente a abandonado, após descobrir suas verdadeiras intenções. Ela parecia perdida, vulnerável, muito diferente da mulher confiante que havia sido durante o relacionamento com Bruno. Senhor Bruno, Helena murmurou, talvez devêssemos oferecer ajuda. Ninguém deveria sofrer sozinho. A sugestão de Helena demonstrou mais uma vez sua natureza compassiva. Mesmo após ter sido tratada com desdém por Valentina, ela ainda se preocupava com o sofrimento alheio. Bruno hesitou por um momento, mas reconheceu a sabedoria na sugestão de Helena. Eles se aproximaram cautelosamente de Valentina, que levantou o rosto surpresa ao vê-los. Bruno, Helena, Valentina murmurou através das lágrimas. O que vocês... E por que se aproximaram? Porque ninguém merece sofrer sozinho, respondeu Helena simplesmente, oferecendo um lenço limpo a Valentina. Valentina aceitou o lenço com mãos trêmulas, claramente constrangida por sua situação. Vocês devem estar satisfeitos vendo minha queda, murmurou amargamente. Valentina, Bruno disse gentilmente, não sentimos prazer no sofrimento alheio. Se quiser conversar, estamos aqui. Durante os minutos seguintes, Valentina abriu seu coração de forma que nunca havia feito antes. Falou sobre sua infância difícil, sobre como havia aprendido a usar sua beleza como escudo contra a pobreza, sobre o medo constante de voltar a passar necessidades. Sempre pensei que acumular coisas materiais me daria segurança, confessou Valentina. Mas agora percebo que apenas me tornei uma pessoa vazia, incapaz de amar ou ser amada verdadeiramente. Helena segurou gentilmente a mão de Valentina. Nunca é tarde para recomeçar. O primeiro passo é reconhecer nossos erros, como você acabou de fazer. Mas como posso mudar? Perguntou Valentina desesperadamente. Não sei como ser diferente. Comece ajudando outras pessoas, sugeriu Helena sabiamente. Use sua influência e beleza para causas nobres. Transforme sua dor em propósito. Bruno observou admirado como Helena demonstrava compaixão até mesmo por quem a havia menosprezado. Era uma lição final sobre perdão e redenção que ele nunca esqueceria. Naquele momento, um senhor idoso se aproximou do grupo com passos lentos, mas determinados. Era Augusto Mendes, o pai da noiva e rival empresarial de Bruno. O homem havia observado a interação entre eles com curiosidade crescente. Bruno Silva, disse Augusto com uma voz que misturava surpresa e respeito. Devo admitir que estou impressionado. Durante anos competimos nos negócios, mas nunca imaginei que você possuísse tanta humanidade. Bruno ficou surpreso com o comentário inesperado de seu rival de longa data. Augusto, apenas aprendi algumas lições importantes sobre o que realmente importa na vida. Observei vocês consolando essa jovem senhora, continuou Augusto, gesticulando discretamente em direção a Valentina.
Isso demonstra um caráter que eu nunca havia notado antes. Talvez tenhamos mais em comum do que eu pensava. Helena, sempre atenta às oportunidades de construir pontes, se pronunciou respeitosamente. Senhor Augusto, acredito que todos nós temos capacidade para crescer e aprender uns com os outros. A rivalidade pode se transformar em colaboração quando focamos em objetivos maiores. As palavras sábias de Helena criaram uma abertura que Bruno decidiu aproveitar. Augusto, Helena está certa. Que tal trabalharmos juntos em projetos sociais? Nossas empresas combinadas poderiam causar um impacto muito maior na comunidade. O empresário mais velho considerou a proposta por alguns momentos antes de responder. Sabe de uma coisa, Bruno? Minha filha sempre me disse que eu deveria focar menos em derrotar concorrentes e mais em construir legados positivos. Talvez seja a hora de escutar seus conselhos. Valentina, que havia escutado a conversa em silêncio, se pronunciou com uma voz ainda trêmula, mas carregada de determinação. Se vocês realmente criarem essa parceria social, eu gostaria de contribuir também. Sei que não mereço uma segunda chance, mas quero tentar me redimir. Bruno trocou um olhar significativo com Helena antes de responder. Valentina, todos merecemos oportunidades de crescer e se tornarem pessoas melhores. Se sua intenção é genuína, sempre haverá espaço para você. Helena assentiu calorosamente. A redenção é um dos direitos mais sagrados que possuímos. Minha avó costumava dizer que as feridas mais profundas, quando curadas adequadamente, se tornam as partes mais fortes de nossa alma. Semanas depois, Bruno estava em seu escritório quando Helena entrou carregando um jornal local. Senhor Bruno, olhe esta matéria, disse ela, apontando para uma página interna. A foto mostrava Valentina visitando um orfanato, vestida simplesmente, brincando com crianças carentes. A matéria falava sobre sua nova campanha de arrecadação de fundos para instituições de caridade. Ela realmente mudou, comentou Bruno, impressionado. As pessoas podem mudar quando encontram o propósito certo, respondeu Helena filosoficamente. Às vezes, precisamos tocar o fundo para descobrir que direção queremos seguir. Naquele momento, Mônica entrou no escritório com uma pasta volumosa e uma expressão de orgulho evidente. Senhor Bruno, os relatórios do programa social chegaram. Os resultados são extraordinários. Bruno abriu a pasta e sorriu ao ver os números. Nos últimos meses, sua empresa havia ajudado mais de 200 famílias através de programas de saúde, educação e moradia. Mais importante ainda, a satisfação dos funcionários havia aumentado significativamente, resultando em maior produtividade e lealdade. E tem mais, acrescentou Mônica animadamente. O senhor Augusto Mendes ligou confirmando que quer oficializar a parceria entre as empresas para o projeto habitacional do próximo trimestre. Helena sorriu radiante. Ver antigos rivais se tornando aliados em prol de causas nobres é uma das maiores alegrias que podemos experimentar. Helena, Bruno disse, levantando-se e caminhando até a janela que oferecia a vista panorâmica da cidade. Quero fazer uma proposta final. Helena o olhou curiosamente, enquanto Bruno organizava seus pensamentos, observando o movimento das pessoas nas ruas lá embaixo. Quero transformar nossa empresa numa fundação dedicada ao desenvolvimento social. Manteremos as operações comerciais, mas todos os lucros serão destinados a programas de assistência. Você aceita ser minha sócia nessa missão? Helena permaneceu em silêncio por alguns momentos, claramente emocionada com a proposta. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto ela processava a magnitude do que Bruno estava oferecendo. Senhor Bruno, ela finalmente respondeu, seria uma honra dedicar o resto da minha vida a essa causa. Então está decidido, declarou Bruno solenemente. A partir de hoje, a Silva em Associados se torna a Fundação Esperança, em homenagem à sua avó. Lágrimas de alegria escorreram pelo rosto de Helena.
Dona Esperança ficaria muito orgulhosa, murmurou emocionadamente. Meses depois, a Fundação Esperança se tornou referência nacional em responsabilidade social. Bruno e Helena trabalhavam lado a lado, transformando vidas através de programas inovadores de educação e saúde. Roberto se formou com louvor e se tornou o engenheiro-chefe dos projetos de habitação popular da Fundação. Até mesmo Valentina se tornou embaixadora voluntária da Fundação, usando sua influência para promover causas sociais e arrecadar doações. Ela havia encontrado propósito verdadeiro, transformando sua dor em compaixão pelos menos favorecidos. Augusto Mendes se tornou um parceiro valioso, contribuindo com recursos e expertise empresarial para expandir o alcance dos programas sociais. A antiga rivalidade havia se transformado numa amizade baseada em valores compartilhados e objetivos comuns. Numa tarde ensolarada, Bruno e Helena estavam revisando projetos quando ele fez uma reflexão que resumia toda a sua jornada de transformação. Helena, você sabe qual foi a maior descoberta que fiz durante todo esse processo? Diga-me, Sr. Bruno. Descobri que o amor verdadeiro não é posse ou paixão. É encontrar alguém que nos torna pessoas melhores simplesmente por existir em nossas vidas, disse Bruno com sinceridade absoluta. Você me ensinou isso. Helena sorriu com a serenidade que sempre a caracterizou. E o Senhor me ensinou que dignidade e propósito podem ser encontrados em qualquer circunstância, desde que mantenhamos nossos corações abertos para aprender. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, Bruno compreendeu que sua vida havia encontrado seu verdadeiro significado. O teste cruel que havia planejado para descobrir se era amado por sua fortuna havia revelado algo muito mais valioso. O poder transformador do amor desinteressado, da compaixão genuína e do propósito compartilhado. Helena não era apenas sua parceira de negócios ou sua conselheira mais confiável. Ela era a prova viva de que a verdadeira riqueza reside no coração das pessoas que escolhem amar sem esperar nada em troca. A Fundação Esperança continuaria crescendo, tocando milhares de vidas e espalhando a filosofia que Dona Esperança havia ensinado décadas antes, que nossa dignidade não vem do que possuímos, mas de como usamos o que temos para tornar o mundo um lugar melhor. E assim, Bruno Silva descobriu que ao tentar testar o coração dos outros, havia encontrado o seu próprio.